parece que Flávio Bolsonaro definiu a estratégia que ele vai usar na sua campanha para vencer as eleições de 2026. Pelo menos é isso que estão dizendo alguns portais de mídia neste domingo, 1º de fevereiro de 2026. Então fica até o final para a gente entender o que está por trás dessas notícias. Eu sou o Stefan, especialista em campanhas políticas. Aqui na matéria do O Globo, Flávio adota manual de campanha de Bolsonaro e recicla promessas do pai. Olha, primeiro que Flávio realmente terá que reciclar algumas das estratégias do Bolsonaro, principalmente aquelas que não deram certo. Uma delas é realmente tomar cuidado com as coisas que se fala. A gente aqui precisa ser coerente e existiu muitos problemas durante a campanha, a última campanha de Bolsonaro, que fizeram com que ele patinasse um pouco e fosse muito explorado com relação às intenções da mídia. Então, nesse primeiro momento, o Flávio realmente está se mostrando um político mais moderado, e isso estrategicamente está correto. Ah, a questão das redes sociais é o grande forte da direita, especificamente do bolsonarismo. Em qualquer plataforma, você vai ver grande força nos grupos do WhatsApp, do Telegram, no YouTube, no Instagram, no X, qualquer plataforma digital, rede social. A rede dos Bolsonaro é realmente a mais forte do Brasil. Arrisco dizer que é até mais forte do que o de Donald Trump em termos de comparativo, né? Porque é claro que a mídia universal está toda sitiada, a grande parte da mídia maciça, está lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, na América do Sul, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, eles detêm a grande parte, a maior parte do apoio maciço nas redes sociais. Então, claro que a estratégia de mídia de redes sociais está toda montada, não vai ter nada o que fazer. Então, até aí não tem novidade alguma. Mas aqui, nessa matéria, está falando sobre retomar as motociatas. As motociatas. Olha, eu nunca vi o Flávio andando de moto, isso não é um problema. Pode andar de moto, pode andar de triciclo, pode andar de bicicleta. Eu acho que sim, resgatar esse espírito que Bolsonaro tinha no período do seu mandato de fazer as suas motociatas, né? Realmente era muito bacana. E se o Fábio realmente seguir o que está dizendo aqui nessa matéria, acertou também na estratégia. Agora, com relação a enfocar as pautas ideológicas e de segurança, tem algumas coisas aí que acho que a gente precisa ponderar. A primeira delas é que, bom, grande parte do eleitorado de direita já está com Flávio Bolsonaro, irá votar em Flávio Bolsonaro, portanto, a parte ideológica é o que menos importa nesse sentido. Eu acho que uma boa estratégia para Flávio é atacar o cerne exatamente das coisas que Lula prometeu, e foram muitas, e não cumpriu. Aí sim é tirar aquele eleitorado que foi no embalo do Centrão, no embalo da mídia, no embalo do Geraldo Alckmin, de Fernando Henrique, de todo aquele pessoal que batia no Lula e de repente, da noite para o dia, resolveu virar o melhor aliado para salvar a democracia brasileira. Então acho que bater naquilo que não foi feito, questionar, e há muita coisa a ser questionada, eu acho que isso sim é uma grande estratégia nesse sentido. Bom, claro que as promessas de Lula no período de campanha de 2022 não foram cumpridas, todo mundo sabe disso, mas também os escândalos deste ano, dos últimos anos, né, no governo Lula, a começar pelo assédio sexual em um ministério, depois com a crise dos Correios, a greve dos Correios, depois esse escândalo do INSS, a economia que foi muito mal, Fernando Haddad como ministro da Economia, ele confessava que ele não tinha nenhuma expertise, experiência com economia. Enfim, foram coisas que fizeram com que Lula não tivesse nenhuma realização. Além do mais, né? Lula patinou muito na escolha dos seus ministros. Não teve um ministro ali que pode ter se destacado, diferentemente da época de Jair Messias Bolsonaro. A gente tinha lá Tarcísio de Freitas, Paulo Guedes, nossa, Damares, era muita gente boa mesmo, né? E até mesmo o trabalho da primeira-dama, Michele Bolsonaro, é incomparável em relação à questão
da participação de Janja, que é praticamente ali, utilizou esses 4 anos para viajar, para fazer tudo aquilo, viver o sonho de princesa, né? A princesa que ela nunca viveu. Eu acho que esse é o maior sentido, é o maior foco, cerne de ataque. Ele já poderia estar fazendo isso, tá? Poderia estar fazendo isso, inclusive, nas redes sociais dele. Se a gente for avaliar ali as redes sociais de Flávio Bolsonaro, se fala muito da questão da junção de Lula com o apoio aos grupos terroristas. E desculpa, e esses grupos narcoterroristas também, né, aqui da América do Sul, caso da Venezuela, e o apoio ao Hamas. Isso é importante porque sim, aproxima o Brasil no mesmo speech, na mesma fala com relação aos Estados Unidos. No entanto, as coisas relacionadas ao nosso Brasil, né, como a criação de mais de 20 impostos em apenas 4 anos, a redução de salários, né, tudo aquilo que foi prometido e não foi cumprido, eu acho que pode ser sim reverberado, até para usar a força das redes do bolsonarismo. Então, acho que, nesse sentido, o Lula ele está enrascado, ele não tem o que defender. Então, se Flávio Bolsonaro utilizar a questão da política global, vai ser bom para o Lula. Por quê? Porque aí o Lula só vai responder as coisas que, na verdade, não interessam à nação e vai ofuscar o desastre que foi o seu governo. Então, esse é o momento de atacar, fazer Lula, assim, entre aspas, tá bom? Entre aspas, é uma linguagem que a gente diz, fazer sangrar, né? Para exatamente com que ele não tenha mais nenhuma retórica, nenhuma saída. Bom, aqui também, nessa matéria, diz ali um pouco sobre a agenda de Flávio Bolsonaro, né? E aí faz ali um relato sobre as ações que Bolsonaro teve nas campanhas de 2018, 2022, fala sobre o repertório, né? Fala um pouco sobre a participação do senador Rogério Marinho, que irá coordenar a campanha de Flávio Bolsonaro. O Rogério Marinho, que é um excelente parlamentar, muito dedicado, fiel à causa da direita, então eu acho que nesse sentido ele está muito bem servido. Arrisco dizer que Flávio está mais organizado do que Bolsonaro na sua campanha, viu? Porque Flávio ele tem essa coisa de ser mais, ele tem mais filtro. Não estou falando que a gente está comparando ninguém, tá bom? Mas ele tem mais filtro, ele tem mais equilíbrio e é jovem e tem capacidade de ouvir mais. Isso daí é uma vantagem. Escrevam isso que eu estou dizendo. Então, acredito que nesse sentido o Flávio já começou e está muito bem. E a prova, a gente vê o resultado nas pesquisas mesmo. Cada dia que passa, o Flávio está muito mais à frente de Lula, né? Aqui, bom, está dizendo aqui sobre ele vai explorar as questões relacionadas ao terrorismo mundial, né? Também a perseguição judicial. Eu acho que isso é um assunto importante de se falar. Assim, em 2022, o STF agiu assim de maneira sumária contra a campanha de Bolsonaro. Tirou mensagens, vocês se lembram? Tirou mensagens do ar. O Bolsonaro não podia falar que o Lula era amigo de ditadores, né? O caso de Nicarágua, Venezuela, retirava aquilo, como se ele não apoiava, não podia falar que ele apoiava o terrorismo, né? E além do que, não podia falar que ele estava condenado. Ou seja, era um absurdo, ou seja, ele não podia fazer nada. Até mesmo fazer lives dentro do Planalto numa sala. Então, ou seja, o Bolsonaro tinha que gastar mais ainda com segurança, com carro, logística para fazer uma live. E a força do Bolsonaro, exatamente a live, é o que fez com que Bolsonaro resistisse, tá? Porque se fosse por conta da mídia, isso não iria acontecer. Então, eu acho que nesse sentido, o Flávio Bolsonaro agiu certo, agiu certo. Essa notícia, na verdade, é uma especulação. Eu não sei se vocês entenderam. O que eles estão querendo fazer é o seguinte: olha, vai acontecer tal coisa, para ver se o Flávio responde. Que, na verdade, estratégia por estratégia mesmo, ninguém vai revelar. É claro que não vai revelar. Agora, eu estou dando aqui para vocês um palpite do que poderia ser feito para potencializar a vitória de Flávio Bolsonaro. Claro, quem sou eu para dar um palpite, né? Mas vocês entenderam, né? Utilizar as mesmas estratégias de Bolsonaro, ok, bacana, mas potencializar e decupar coisas que não deram muito certo, como própria blindagem, né? Bolsonaro falou muitas frases infelizes
Quem não se lembra daquela frase que ele falou sem intenção, mas que o pessoal explorou muito do rolou o clima, né? Pintou um clima. Isso são coisas que esses erros podem fazer com que Flávio entenda que o processo é árduo, né? Então, ele vai levar muita pedrada, já vai começar agora nessa semana, vamos chamar na CPMI do INSS uma sócia de alguma empresa dele, que parece que tem um lastro com alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai agora começar a sentir as pedradas. Claro que política no Brasil não para, mas vai pegar o Brasil, pega no breu mesmo, em fevereiro, depois do carnaval. O brasileiro emenda final de ano e carnaval. E eu falei para vocês que o ano vai ser extremamente curto, tá bom? Por que vai ser curto? Porque ainda tem Copa do Mundo. E a gente sabe que, na média, o brasileiro se importa muito com isso. Mas eu quero ler os comentários de vocês, vocês que chegaram até aqui o final desse vídeo. Me digam o que vocês acham dessa pseudo-possível estratégia. O que vocês acham que poderia incluir nessas estratégias? Se você não é inscrito no canal, por favor, me ajude se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, comentando bastante e compartilhando nos grupos de WhatsApp. Eu sei que você aí participa, se você veio aqui, você tem sim aí toda essa movimentação nas redes sociais, tá bom? Agradeço demais a sua audiência até aqui, que Deus abençoe a sua vida, da sua família e que Deus abençoe e salve o nosso Brasil.